Então, Luiz, pode vir aqui que eu vou chamar pro nosso primeiro podcast ao vivo, nosso primeiro MD Ensino Cast ao vivo, né, Mel? Isso aí. Vamos falar sobre Via Aérea. É um podcast que a gente tá guardando para fazer. Principalmente porque a gente queria juntar esses dois que estão aqui hoje. Muito, muito feliz. E acho que vai ter... O meu time tinha até um compromisso, já desmarcou, porque talvez seja umas 3 horas aqui. Nós estamos tentando marcar com o Mitinho tem uns 3 meses, cara. Ele é um cara muito atarefado. Ele é diferenciado. Ele não para. Quando ele não tá entubando, ele tá fazendo trilha, cara. Entendeu? Então você pode ter certeza. Você pode ter certeza com ele tem emoção. Sempre emoção. Exato. Então, pra falar de Via Aérea, vou deixar você apresentar, que eu sei que você tem um caso de amor com ele, então... Apresenta o nosso queridíssimo Milton aqui, Mel, vai. Milton Favarato, anestesista, lá do Hospital Evangélico. Poxa, tive o prazer de conhecer ele na época da residência de cirurgia geral, a gente rodava lá no Hospital Evangélico. Miltinho sempre recebeu a gente muito bem, um cara tecnicamente excepcional, também um cara muito humilde. Então, assim, é um prazer enorme ter ele aqui com a gente, assim, instrutor dos nossos cursos, professor com a gente aqui, pô, muito legal, e ele... Um podcast aqui hoje. Você viu, GD, que ele fica até sério pra falar do meu time, você viu? Sim. Não, pô. Mas ele chora, né? Não, porque o cara pede seriedade. O cara pede, entendeu? Você vai falar de um cara de peso, você tem que falar, né? você tem que falar sério. Isso aí. Tem que falar sério, entendeu? E pra compor a mesa, a música, e pra compor a mesa com a gente, pra compor essa discussão rica aqui de Via Aérea, o nosso grande GD Álvares Júnior, intensivista do Grupo MD, intensivista head do Hospital Evangélico. Para quem não sabe, o Hospital Evangélico, para quem é de fora, a gente tem muita gente de fora já escutando podcast. O Hospital Evangélico é o maior hospital cardiológico e também com uma pegada oncológica e cirurgia de uma maneira geral, né, do ponto de vista de convênio, mas é o maior hospital cardiológico do estado, né? Sim. De alta complexidade, muito resolutivo. Então, o GD, que pra gente é o GD, é cofundador da MD Ensino também, instrutor, nota 10, né? Eu chamo que é o GD10, né? Porque ele só tem 10 na NPS, é só 10, meu time, só 10, não tem um 9 não, um 9,5 não, só 10, NPS do GD10 da prova, da parte prática do nosso curso híbrido de Via Aérea. Então tá aqui para compor, a gente vai falar, a nossa intenção, turma, em fazer essa mesa foi justamente trazer a Via Aérea, né, meu time, de uma maneira muito multidisciplinar. A gente não vai conversar aqui só sobre Via Aérea no centro cirúrgico ou na terapia intensiva, não, é olhar para ela de uma maneira bem holística mesmo. Acho que essa é a nossa ideia, né, GD? Não, fundamental essa discussão, até porque principalmente os alunos mais novos, né, e os médicos mais novos, eles passaram pelo estágio, eles conhecem a via aérea ultracontrolada do centro cirúrgico e agora eles vão conhecer a via aérea da emergência, da UTI, e que são ambientes muito diferentes de você lidar, de você trabalhar. Legal. Só pagando aí umas entregas, né, Melo? Eu sei que eu gosto sempre de pedir pra você fazer, porque você sempre nunca lembra o que a gente tem que divulgar. Mas, se é possível, tenta lembrar hoje que tá ao vivo. Vamos lá. Vamos às nossas redes sociais, GD. A gente tem MD Ensino, @MD Ensino, né, no Instagram. Temos @MD Ensino no YouTube. Temos nosso canal no LinkedIn. Não, LinkedIn a gente não tem, não. Ele sempre erra. Qual mais? O Spotify. MD Ensino Cast no Spotify. Isso, tem a comunidade. Isso, tem a comunidade. Tem a nossa plataforma aí sempre né, com artigos um monte de vanguarda. Isso aí. Eu gosto muito. Ó, você tá vendo aí? Obrigado por fazer o negócio que ele não sabe fazer. Foi um elogio orgânico ainda, você viu. Não foi combinado. Foi, meu time? Foi combinado? Não foi? Sim. Aí, ó, tá vendo? Legal. E a gente tá aqui também para anunciar uma aula que a gente vai fazer, né, Melo? Eu e você, quinta-feira, dia 30, às 19h45. É uma aula... Já tá chegando, Tá cara. chegando, você montou Não tô preparado, não. Essa semana sempre reclama que tá preparado. A vantagem é que a gente tira o tatu do buraco. Então não tem problema. Não tem problema. Na hora a gente dá o show. O dia a gente foi fazer a chamada. Quando acende as luzes. A gente fez a chamada dessa aula, gravamos 15 vezes, meu time. Porque toda hora ele falava assim... eu sou Rafael Melo, cirurgião, o homem que tira o tatu do buraco. Não sei o que, ele só falava isso, ele não falava o que era a aula que ele ia dar, não. E continua sem falar. Você vai dar aula de quê quinta-feira? Não fala isso, não. Via aérea cirúrgica. Via aérea cirúrgica. O que você faz quando você não consegue entubar? Então, um cara que não quer chegar na via aérea cirúrgica, então, mas um cara que é altamente capacitado e extremamente humilde. Você tá falando que eu sou um cara prepotente? É isso que você tá dizendo? Não, pô, só que você não fala assim. Pô, eu sou um cara humilde pra caramba, cara. E a outra aula é sobre como a gente decide entubar. Então, como a gente decide entubar e se eu não conseguir entubar, vier difícil. Então, são 2 aulas bem práticas e bem legais. A gente vai fazer na quinta-feira, dia 30/3, às 19h45, também aqui no canal do YouTube, né? Isso aí.
Legal. E é isso, né? Podemos começar? Bora. Estão preparados? Sempre uma honra aqui, tá? Ô, meu tio. Só faixa preta aqui, gente de ponta. A gente te adora, cara. E eu acho que assim, os temas abordados aqui pela MD, sempre o fato de ser multidisciplinar, sempre agrega mais valor. Diferentemente de você debater a via aérea dentro de uma especialidade, vamos supor, dentro da anestesiologia. Vai caminhar numa linha só de raciocínio. E debatendo essas coisas de forma multi, com cirurgião, com intensivista, com colega da remoção, com colega do TIR. Cada área de atuação coloca uma nuance que a gente chega a um acordo comum. exato. Quem está ganhando é só o doente. Que é muito mais que o tubo, né, Miltinho? Tem sim. muita coisa envolvida ali, né? Se a gente fugir, eu gosto de falar, timeline da tragédia, da via aérea. Se a gente fugir desses erros, dessas hesitações em errar, poupar uma encefalopatia. Pô, então você vai falar esse timeline aí, ou um drop passo a passo aí. que evolui para RCP, a gente já está contribuindo muito. Tarde demais. Por paciente, por familiar, por toda a rede de apoio. Aproveitando esse gancho aí pra gente trazer a nossa primeira questão já, Milton. E aí vai para nós quatro, acho que tem cirurgião, vou me colocar como hospitalista aqui, tem enfermaria, centro cirúrgico e UTI. A gente tem aí ambientes ultra controlados, centro cirúrgico, de uma maneira geral, eles são bem controlados, né? Ambientes que eu julgo controlado, né, GD, a terapia intensiva é um ambiente controlado. Ambientes talvez que não sejam tão controlados assim, que é o pronto-socorro, enfermaria, e aqueles que são completamente dentro de um ambiente não controlado, que é o pré-hospitalar. Você já deu um spoiler aí desse raciocínio, que faz sentido eu pensar em aprender, entender via aérea de maneira segmentada para cada um desses ambientes, ou via aérea é uma só e eu preciso estar muito lapidado com ela e saber aplicar em cada um desses ambientes? Então, claro que cada área de atuação tem sua nuance, seja no ambiente controlado ou não controlado. Mas mesmo no ambiente não controlado, existem pontos que você consegue se antecipar e piorar a situação do ambiente não controlado. Por exemplo, saber o que você tem em mãos de dispositivo, sejam eles dispositivos primários ou de resgate, PUG, guia, máscaras de tamanhos diferentes. Você sabe se antecipar e procurar saber antes de assumir o plantão. Legal. Já saber o que você tem em mãos, saber se sua equipe está treinada ou não para conduzir na eventualidade de uma via aérea. Gente, o líder sou eu, vai ser assim, o material está aqui. Saber o que eu tenho de fármacos em mãos. Eu já saber todo esse entorno, que todo ele seja um ambiente controlado ou não controlado, vai ser isso que vai ter em mãos. Se você já se preparar no que é fixo, isso você já dá um passo muito longo para evitar desfecho desfavorável. Isso que você falou, aí tá trazendo para o ambiente de terapia intensiva, é muito rico, assim, porque a gente vê pouco, pelo menos não é que eu vejo pouco, acho que até quando a gente fala do ACLS, na ACLS você aprende, você chega, veja seu carrinho de parada e tal, e a gente tem essa orientação que o ACLS ele sistematiza muito forte. Mas eu vejo pouca gente chegando no ambiente, qualquer que seja, já da UTI ou do pronto-socorro, e se preocupando em saber, assim, bem sistematizado o negócio, né? Onde tem a maleta de via aérea difícil. Eu acho que no centro cirúrgico, né, Milton, essa sistematização é mais forte, Já assim. é. Mas no Tem um pronto-socorro, fluxo na própria UTI também poderia ser muito melhor, né, cara? Muito melhor. Dependendo do hospital que você tiver, ele é mais organizado ou menos organizado. Mas eu sempre passo para os alunos que eles têm que saber lidar, eles têm que chegar. O normal seria o responsável pelo carrinho chegar e checar o laringo, a lanterna, se tem todos os tubos ou não. Mas você não pode confiar que ele fez isso. Quando te entregaram o laringo, a primeira coisa que você vai ver é se está funcionando, se está com pilha, se está com lanterna. Se você fizer isso no começo do plantão, você pode se livrar de um problema maior. Mas quando você esqueceu de fazer isso no começo do plantão, quando você se preparar para um evento adverso, você já vai, antes de entrar no evento, você já vai checar. Eu costumo fazer uma analogia ao seguinte: você tem uma TV, um ritmo desfibrilável. Você não vai querer aprender a mexer no
equipamento de cardioversão na hora da Perfeito, exato. Por isso que eu gostei Assim muito como dessa- a via aérea, vai chegar um paciente que necessita de uma via aérea assegurada, uma intubação endotraqueal. Você não vai checar, testar na hora que ele está entrando em Perfeito. hipoxemia. Perfeito. Você vai... Aqui, na verdade, quando a gente estava até conversando logo no começo da MD, a gente pensou muito, quais cursos que a gente pensou em fornecer e tudo mais. E via aérea sempre foi a pauta, porque, vou falar a minha opinião, tá? Assim, acho que eu até quero ouvir a opinião de vocês todos. Pra mim, via aérea é até superior vamos dizer assim, se tiver como colocar dentro de uma escada hierárquica, do que o próprio PCR, do ponto de vista de conhecimento do profissional. Porque, primeiro que, assim, a via aérea te dá mais possibilidade. PCR, a sobrevida a uma PCR já é muito curta, é muito pequena, né? Então, você tem muito mais chance de, se o seu paciente precisar de uma ventilação mecânica, de uma via aérea, fazer aquilo bem feito e conferir-lhe a possibilidade de sobrevida, do que ele tiver uma parada e ele sobreviver àquela parada. Então, não é que tem que escolher um ou outro, mas na nossa concepção, né, Mel, a via aérea é fundamental. Assim, nenhum médico deveria, se faz medicina, concluir a medicina, ter segurança e conhecimento. E aí é uma coisa que eu acho importante que vocês três citaram, Milton, que eu queria trazer de novo, que muita gente acha que via aérea é só saber laringoscopar e colocar o tubo. Pelo contrário, o que mata é a hipoxemia, né? A partir da PO2 de 60, saturação de 90, aquele drop da curva de dissociação, aí que mora o problema. Você não tem que esperar chegar aí, nessa inclinação da curva. Você tem que trabalhar no básico, saber oxigenar um paciente sob máscara, colocá-la de uma forma hermética e otimizar essa ventilação de modo que você não distenda a via digestiva dele, que o paciente, na grande maioria, na quase totalidade deles, dentro do cenário emergencial, é estômago cheio. Você tem que treinar, preparar para instrumentar a via aérea. O que vai matar é a hipoxemia, não é deixar de entubar ou não entubar. É legal você falar isso, Milton, que às vezes quem está pensando e está aprendendo a entubar, ele está tão ansioso em laringoscopar e passar o tubo, que esquece de fazer o que é fundamental, que é oxigenar o paciente. Então o cara tá lá tentando entubar, às vezes uma via aérea mais difícil, ele esquece que o mais importante é garantir a oxigenação. Eu sempre falo, é se antecipar, passo a passo, vamos escalonar a assistência, né? Primeiro, saber identificar quais as condições inerentes ao paciente, o que ele te chama a atenção numa situação emergencial que me traduz numa possível dificuldade via aérea. O que eu tenho que pode me dificultar? Quando a pessoa toca em malampate num cenário emergencial, tá errado. Malampate é uma situação ultra letiva, ambulatorial, dentro da anestesiologia, enfim. Sinais inerentes ao paciente. Ou seja, outra coisa, todo paciente crítico ele tem condições fisiológicas que tornam a assistência via aérea tem que ser mais otimizada ainda. Ele não tolera instrumentação, ele satura rápido. Faz hipotensão. Entra em colapso circulatório rápido. Entendeu? Outro. Depois disso tudo aí, vamos nos familiarizar com os instrumentos iniciais de via aérea, uma máscara facial, identificar o que é uma máscara de qualidade, com selo adequado, uma máscara transparente. Vamos saber o que é posicionar um doente para a via aérea. Independentemente de previsibilidade e dificuldade, não, você tem que posicionar. Nem que seja o mínimo possível vai ajudar. Entendeu? Saber o que é um laringoscópio, quais lâminas você tem. Não, como eu disse anteriormente, né? Saber o que você tem de arsenal de dispositivo para depois pensar na instrumentação propriamente dita. A instrumentação é uma fatia muito pequena da via aérea, né? Na verdade, você resolve quase tudo preparando a cena, fazendo, né? Exatamente. Trabalhando de maneira adequada, né? Organizando o ambiente. Isso a gente tem pouco na faculdade, né, cara? A gente forma na faculdade, assim, você até tem aula lá de via aérea e pá. Mas essa organização inteira da cena não é simples. Reconhecemos o doente, reconhecemos que ele tem uma condição fisiológica desfavorável. Já fizemos o checklist, sabemos o que temos de dispositivo em mãos. Eu faço uma reciclagem regular em via aérea. Pô, eu ia fazer uma pergunta disso daqui a pouco. Tô com skill em dia. Massa. Eu sei como que minha equipe lida diante de uma condição cognitiva de estresse.
A minha equipe sabe como que é a minha condução dentro de engenharia aérea, qual é o algoritmo que a gente utiliza, que existem dezenas, existe só para pediátrica, existe só para gestante, existe só para adulto. Existe um mais visual, qual que eu trabalho com isso. Aí sim, tudo isso, esse pool aí, eu costumo falar, tudo isso serve para ambiente controlado e não controlado. Legal. Tudo isso. Você consegue se antecipar no ambiente controlado. Claro, desde que o doente não chegou ainda na sua mão, mas você já está preparado, tem a sua linha de assistência já definida. Eu acho também que se você está bem preparado, você consegue transformar um ambiente teoricamente não controlado num ambiente controlado. Muito bom. Porque se você consegue guiar a equipe de uma forma com calma, com coerência, aqui você vai encontrar técnicos que não são acostumados com os dispositivos, que se você tá, às vezes você está na UTI, o tubo, já vem o tubo do tamanho que ele sabe que você gosta, você gosta do guia, já vem com o guia dentro, já vem aberto aonde você gosta, mas se você está num ambiente que é teoricamente não controlado, um PA, uma enfermaria, que tem pouca PCR e que eles não são habituados, você com calma, você solicita, eu quero tal tubo, eu quero laringo com tal lâmina, verifica se está com pilha, verifica, e você ali ventilando com máscara, com calma, sem passar estresse para a equipe, isso muda totalmente a cena. Do que se você chega desesperado e se você não pega a máscara, vem alguém te entrega um ambu, você não sabe o que fazer com o ambu. Se você se posiciona de forma correta, segura a máscara de forma correta, posiciona o paciente, já começa a ventilar o paciente, a saturação começa a melhorar, a equipe já dá uma acalmada. Sim. Se tiver duas mãos, então, que você segura, posiciona bem a máscara, posiciona bem o paciente, alguém abusando com calma, isso já transforma o ambiente. E você vai solicitando os instrumentos que você precisa. É diferente se a pessoa que está ali comandando, se ele se desestabilizar, o restante da equipe, por mais experiente que seja, se perde totalmente. Eles tentam assumir o comando, aí o comando fica duplo e ninguém sabe quem que vai obedecer. Eu já vivi várias situações dessa forma, entendeu? Sim. Você chega, parece que é uma zona de guerra. Entendeu? E eu acho que existem depois a gente vai discutir dois pontos, assim, dois momentos, eu acho, fundamentais dentro da assistência via aérea. Que eu nem acho que é humildade, não. É capacidade, é treinamento, é skill. Dificilmente, com exceção da remoção, dependendo da área que você está, você sempre vai ter outro profissional por perto. Eu ia perguntar isso, vocês estão o papo tá bom que tá fluindo as respostas. De uma situação emergencial via aérea, chame ajuda, não hesite em hipótese alguma. Mas é isso que eu queria tocar, porque a pergunta é em cima disso, esse chame ajuda, eu ainda vejo com muita frequência. O chame ajuda, meu time, assim, tô aqui, tá tudo preparado, tô entubando, ixi, eu não consegui. Chama ajuda. Chamar ajuda quando chegou no drop da saturação. Já gastou 3 tubos, tentou entubar e aquela loucura. E aí, o que a gente tem até de protocolo faça em 4 mãos, né? Então, esse chamar ajuda, acho que essa é não é nem dica, né? Na verdade, isso é uma orientação mesmo. Esse chamar ajuda, você tá num ambiente que você tem outra possibilidade, você tem um colega do pronto-socorro, você tem um colega na enfermaria, você tem um colega da UTI, do centro cirúrgico. Principalmente que seja mais experiente, né? Você sabe que a pessoa é mais experiente. Até porque dentro dos próprios algoritmos de assistência, dentro de cada dispositivo, 3 tentativas. Seja ventilação de máscara, seja laringoscopal, inserir um dispositivo diagnóstico. A terceira, conceitualmente, é por um outro colega mais experiente do grupo. Eu costumo falar que dependendo da condição, se você tiver um skill legal, na segunda você já pede pro outro colega. Sim. Não espera. Tá? Ou seja, então esse colega tem que estar lá, né, cara? Hesitar no erro que tá dentro do timeline. E aí o cara fica ali preso e achando que tem que resolver, vai fazer, aí você vai cair no precipício. Você vai cair no precipício. Você vai aumentando secreção, edema, sangramento. Sangue, começa e aí, se já tava isso. difícil, vai ficar mais. E às vezes o colega chega numa cena que ele já também não consegue, ele já enfrenta um estresse ali da equipe. Assim, a VR que era fácil, por alguns motivos não conseguiu, ela se torna difícil por lesão. Às vezes dificulta um colega que talvez conseguiria se ele fosse o primeiro tentativa. Dentro da realidade, vocês quando vão assegurar uma VR, o paciente já está na condição fisiológica, já está em acidemia franca. Se você hesitar no erro, esse é uma outra pauta. Muito rápido. Essa é uma outra pauta que a gente até vai conversar nessa aula de quinta, que é sobre isso. Assim. Na terapia intensiva, a gente cada vez. E aí eu acho que
cabe em todos os cenários, fora do centro cirúrgico talvez. A gente tem que buscar um entendimento mais claro da hora de entubar o doente. E aí, putz, que aí você tem todo esse tempo de construir todo aquele passo a passo que você falou de organização, trazer o seu colega mais habilidoso. E sempre tem mais alguém no hospital, mesmo no hospital do interior, tem sempre alguém, nem que seja pra você deixar o cara no telefone aí sobre aviso, ó, vem vindo que eu vou organizar a cena aqui que vai me ajudar. Mesmo que eventualmente seja uma via aérea, preditores de via aérea fácil, né, meu time? A gente precisa... Hoje a recomendação é que você faça isso em 4 mãos e eu não conheço, a maioria dos algoritmos são 4 mãos. Né? Mas mesmo paciente sem sinais físicos, sem Exato. condições físicas, se você tem condições, sem previsibilidade e dificuldade, ele tem uma condição fisiológica ruim. Ele tá grave, torna né? Exato. a assistência. Exato. Tem que ser rápido. Por isso que é muito mais do que passar o tubo, né? Você tem que preparar muito esse doente, você tem que conduzir muito bem. Você começar a efetivamente tratar o paciente, né, cara? Mas eu acho que a medicina tem mudado por isso. A gente tinha uma medicina antigamente que era muito assim, e aí eu falo até de cirurgia, sabe? Que era muito do cara saber muito a habilidade manual, assim. Acho que a gente tem cada vez mais migrado para entender que a habilidade manual ali, ela é a cereja do bolo só. Toda a organização do ambiente, da cena, desde uma cirurgia gigante, que seja um transplante hepático, que a gente conversou até aqui com o Francisco, até uma via aérea, até uma punção venosa, se você não tiver organizado, entender a indicação correta, saber o momento, conversar, eu gostei muito que você falou sobre a equipe, trazer a equipe junto. Putz, aí tudo se torna muito mais fácil. E provavelmente até a habilidade motora vai ser mais simples do que você imaginava. Você cria um ambiente para não Isso que eu falei, dificultar o erro. A gestão do time é o mais importante, não é à toa que eu falo 2 pontos. É o chamar ajuda. Isso envolve time, né? Envolve liderança, envolve toda aquela assistência otimizada. E o outro passo é já dar o start para o preparo da via aérea cirúrgica antes do paciente já entrar em colapso. Por exemplo, legal, deixa eu colocar em termos práticos. Você já está no step de dispositivo supraglótico, tentando inserir, não oxigenando de forma adequada. Nesse momento você já tem que dar o start. Gente, prepara o material para uma possibilidade de via aérea cirúrgica. Não é no momento que a saturação está 10, 0. Frequência cardíaca já está 35, 30. Já no ritmo. Já em assistolia, precisando de adrenalina, e você vai fazer uma crico sem material na mão. Isso não adianta nada você ter habilidade manual se não tem material, enfim. Sim. Primeiro... E é o que a gente vê, até hoje ainda a gente vê, até no Covid, mas fora dele, é muita crico nesse cenário, né? Sim. O cenário do cara parando e... Ou já passou da parada, já tá em reanimação. Se estiver parando, tá bom ainda, né? Parando tá bom. Mas a gente conversa muito isso com os alunos, assim, uma via aérea cirúrgica num paciente que tem um CA de laringe, que tem uma fratura de face, alguma coisa assim, já tá ali, já é indicação absoluta e você vai com facilidade no manejo. Mas você chegar até uma via aérea cirúrgica, hoje com todos os dispositivos que a gente tem, a pessoa tenta entubar 3 vezes, tenta o buge, tenta a máscara laríngea, e quando ele vai chegar na via aérea cirúrgica, o paciente já está em PCR. E porque a maioria... Todos nós ficamos ansiosos ainda, até hoje, diante de um cenário desse. Quando você começa a ter certa dificuldade, você vai ficando cada vez com um grau maior de ansiedade e de estresse. E querendo recuperar, querendo salvar. Quando você vai ver, aqueles 10 segundos que você tinha para entubar já viraram 30 segundos. Cada tentativa, o paciente já cai 10 pontos de frequência cardíaca, entendeu? E a gente perde muito tempo tentando. Você viu que não está indo, você não está visualizando nem o mínimo, nem para um buge. Você já tem que deixar preparado o material para uma via aérea cirúrgica. E é hora também, né, Milton, de voltar, cara, ventilar sob máscara eu consigo. Isso. Se você consegue, isso, oxigênio esse doente, cara, chama ajuda. A gente vê muito tenta pouco num isso. outro cenário. Eu vejo os colegas tentando, o paciente saturando de 70, eu vou conseguir. Cara, tentando 2 vezes volta, seguidas sem voltar para máscara, sem voltar para oxigenar. O paciente ainda está conseguindo ventilar por máscara. Você volta com calma, ventila por máscara, frequência volta, pressão volta. Infelizmente é difícil você pegar um aluno em treinamento que ele valoriza a máscara. Que ele volta para a máscara, não pega volta. a máscara, olha, existem tamanhos Ele diferentes. tira o tubo do esôfago e tenta de novo sem voltar para a máscara. Isso aí. Isso é uma máscara boa. O que é uma máscara boa? É uma máscara que veda,
como que é manipular uma máscara facial, como que é pré-oxigenar antes de instrumentar a via aérea. Isso daí, te falar que é muito raro. Não, a turma... Por isso, eu acho que a turma fica muito focada em laringoscopar e se torna, na verdade, um intubador e não, na verdade, um gerenciador da via aérea. Isso. Por isso que a gente gosta desse termo da gerenciamento Gerenciar da a via aérea, o ambiente, né, Porque cara? gerenciamento é uma coisa que é muito mais ampla do que sei passar o tubo. Cara, você vê um vídeo de alguém te ensinando a passar um tubo ali, talvez você consiga. Agora, daí, gerenciar as várias situações de estresse que acontecem e acontecem pra caramba. Via aérea, por isso que a gente falou de novo no começo, volta até o que a gente conversou no começo. Via aérea é uma situação extremamente estressante. Aqui nos bastidores a gente tava conversando, Júnior e eu, a gente tava falando que até hoje a gente vai entubar, cara, e dá frio na barriga, cara. Dá frio na barriga. Com certeza. A partir do momento que eu decido que eu tenho que entubar alguém, eu não fico mais confortável, assim, eu tenho que decidir, eu organizo, a gente vai organizar. Principalmente que a gente entra muito em situações de resgate, né? Exato. A gente faz a rotina, a gente já entra quando algum colega que normalmente é experiente já não conseguiu. Aí você já entra já com um preparo de deixar o material de resgate já pronto, entendeu? Ó, eu tô com aproximadamente, bota aí, 16 anos, né, de anestesiologia. Do primeiro até o ano agora, quando eu me deparo com a situação emergencial, no nosso caso emergencial é basicamente um estômago cheio, neoplástico, com a sonda com vômito fecaloide, e você tem que fazer a intubação e não permitir que o paciente broncoaspire. Paciente ocluído. Você vai ganhando tanto medo com o tempo que a tendência agora é eu intubar quase praticamente acordado o paciente. Antes eu fazia manejo farmacológico, contava até com a sorte às vezes, mas hoje cada vez mais, quando você vai adquirindo certas habilidades, você vai começando a ficar com mais medo. Perfeito. Entendeu? Aí você otimiza Você vai vendo o problema que é um doente que você não intuba, que o bronco aspira, né? Milton, assim, é um negócio... ele na hora, se bronco aspira macio. Não, a via aérea é tudo muito fração de segundos, né, cara? É tudo muito rápido. Depois broncoscopar para tirar resíduo, que O estrago já aconteceu. E aí eu quero até puxar um outro gancho do que você falou, Milton, que é o seguinte, assim, a gente tá falando de aluno que formou e, né, tem zero habilidade via aérea. Quanto que você acha, ou como que vocês interpretam que a quantidade de treinamento que essa pessoa tem que ter, assim? Você falou de uma coisa que pra mim é muito importante, reciclagem. Isso. O cara tem que, se ele não tem, né, e aí reciclagem nesse gerenciamento como um todo. E tem um outro ponto, que é isso que eu queria tocar, que eu vejo ainda muito. Eu sou médico de consultório. Eu não preciso manejar uma via aérea, não é habitual minha, não é uma coisa que eu habitualmente faço. Vocês acham que via aérea é tão importante e tão difícil que todo médico, e aí eu tô falando todo médico, qualquer que seja a área dele, se ele lida com o paciente, né, obviamente, uma lida direta, ele deveria estar treinado e reciclado em via aérea? Que eu tô exagerando? Não, enfim, então, eu acho que o profissional que tem contato com ambientes não controlados, ele precisa reciclar periodicamente. Porque tudo evolui. Desde o manejo farmacológico, surgem dispositivos novos, surgem assistências otimizadas, tudo evolui, tudo tende a melhorar. Em medicina a gente viu isso. Quando eu formei em anestesiologia, nem se falava em sequência atrasada, nem existia esse termo. Ultrassom em via aérea, isso era como... Não existia nada. E já pro colega que não se depara, né, com o ambiente quando não está ali na porta, eu acho que pelo menos uma assistência básica ele precisa. Legal. Porque ele pode se deparar com uma situação... E hoje está cada vez mais agregando valor ao paciente dele, né? Então se ele tiver... animação básica... Se ele tiver um curso garantido, ele pode inclusive colocar isso... Não é curso, se ele tiver habilidade, né? Ele pode inclusive... Isso é... O paciente pode querer ir nele por isso, né? Muitas vezes. Tudo evolui, as máscaras faciais mudam, os laringoscópios mudam, a iluminação muda, a farmacologia muda, as drogas se como. Eu também acho que ele pode nunca se deparar, mas quando ele se deparar, ele ter a capacidade mínima de ventilar por máscara, de proteger via aérea, se ele tiver um mínimo de capacidade.
principalmente quem lida com idoso, quem lida com procedimento, que pode dar choque anaflático, pode dar anafilaxia, tudo. Eu acho que deveria ter um mínimo de preparo, pelo menos para manter até chegar o socorro. Exato. Entendeu? Tem que ser uma oxigenação. Uma ventilação por máscara, né? uma coisa básica para ele poder... E apesar de eu trabalhar exclusivamente hoje com anestesiologia em centro cirúrgico, eu acho que eu só falei aqui de coisa relacionada ao ambiente não controlado. Sim. E é o que exige mais profissional. O ambiente controlado exige tudo a mesma coisa, checklist, conhecimento prévio do ambiente da equipe. Mas o ambiente não controlado exige treinamento. É porque o paciente tem insuficiência respiratória, né? Ele não tem um resíduo, né? Ele não tem uma reserva para poder queimar, né? Você não pode errar. Falando de via aérea, assim, e você falou de sequência atrasada, a gente fala de sequência rápida de intubação, e sempre vem uma discussão que é frequente aqui com a gente, os alunos sempre perguntam, que é em relação ao uso do opioide na sequência rápida, o uso do fentanil. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Milton, sobre essa questão, sobre o uso do fentanil no contexto da sequência rápida. O termo sequência rápida, né, conceitualmente, é basicamente um manejo farmacológico para você tirar a consciência do doente e deixar ele em condições favoráveis para uma laringoscopia de forma inconsciente, de forma rápida, emergencial. Entrar urgência. rápido nisso. Não cabe uma droga com perfil farmacocinético desfavorável para isso. Uma droga que existe 5, 6, 7, 8 minutos. Que é o caso do fentanil. Isso levanta-se em conta em situação de homeostase. Imagina um paciente... pH, proteína ok, com perfusão periférica adequada. Isso demandaria no mínimo 5 minutos para ele se equilibrar no efeito para evitar resposta autonômica da sua instrumentação, da sua laringoscopia. Existe opioide com perfil farmacocinético para isso? Existe. Só que só em farmácias satélites de ambientes que já tem um fluxo regular e com pessoal devidamente capacitado. Perfeito. Que é o caso do remifentanil e do alfentanil. Só que eu não gosto nem de tocar nesse assunto porque a gente está aqui para falar em ambientes que não tem essa dispensação dessa medicação. Então, cabe o hipnótico e o bloqueador neuromuscular. Hipnótico qual? Se não houver experiência, etomidato. Para lidar com propofol, precisa de um pouco de experiência no caso da condição hemodinâmica. Pode ficar. Tem um trabalho que é o... E o bloqueador neuromuscular, sem o colina ou o curone. Que o propofol é um preditor independente de instabilidade hemodinâmica mas é legal destacar isso que é na intubação, na via aérea, porque às vezes as pessoas misturam um pouco sedação pra gente, na UTI, e aí o que a gente vê, a gente já falou isso em outros podcasts, né? A gente vê o pessoal não querendo usar propofol pra sedar ninguém e enchendo ele de benzodiazepina com 3, 4 dias, e aí tendo um cenário. Não é essa a ideia. E lembrar que sequência rápida, não é porque é sequência rápida que você não vai pré-oxigenar, não vai preparar esse doente, não. Exato. Tá? Enquanto você está preparando, ou o time está preparando a sua indução em sequência rápida, o outro colega está pré-oxigenando, porque a sequência rápida demanda instrumentação da via aérea. Ele tem que estar teoricamente protegido de PO2, mesmo que essa instrumentação seja breve e rápida, claro, o nome já fala, né? É um passo que não pode... Eu acho que a turma da UTI usa pouco ainda oxigenação apneica. É só uma discussão legal, Milton. Essa é uma discussão que sempre vem, né, Gabriel? Sim, a oxigenação apneica junto com a sequência atrasada são uma das estratégias ouro para otimizar a PO2 para a sua instrumentação da via aérea. Entendeu? Basta um catéter de O2 de alto fluxo, botar um fluxo de 10 litros por minuto ali, via nasal, associado, se couber, a ketamina, né? Entrando como sequência atrasada, para preparar o doente para instrumentação. Para instrumentação. Entendeu? Porque dificilmente o doente, em franca angústia respiratória, vai ficar colaborativo com o catéter. Vai te dar esse nasal tempo, né? com alto fluxo, ele vai precisar de um suporte farmacológico de sequência atrasada também. Legal. Mas lembrar que a ketamina como estratégia em sequência atrasada
necessita um pouco de conhecimento. Ela é uma droga de perfil farmacocinético excelente para o doente crítico, uma droga de baixíssima ligação proteica. Você dificilmente vai intoxicar um doente ou vai fazer sobredose. Porque, inclusive, é uma droga de eleição para ganho de queimado, curativo. Você não vai ter uma depressão respiratória. Mas se você errar, botar para mais, ela pode causar, às vezes, um trismo que vai dificultar a sua instrumentação da via aérea. Eu fiquei preocupado esses dias, a gente até fez vídeo, já falou sobre isso na live, enfim, que a galera falou que usava muito cetamina para paciente instável, uma enquete que a gente fez lá no... E isso me chamou um pouco a atenção, assim, que eu acho que não sei se está todo mundo muito preparado para isso, não é bem assim. De forma titulada, diluída e caso a caso. Eu não vou fazer uma dose de 0,05 por quilo, não. A gente conversou com o Guilherme, outro anestesista na live, ele falou basicamente a mesma coisa, assim, muito cuidado, não é bem assim. Uma droga nova ainda, né? Nós temos pouca mão de manipular. Envolve farmacogenética. Cada doente é muito heterogênea a resposta, né? Piorando ainda a condição fisiológica. Ele em acidemia, em transtorno metabólico, ela não tem um efeito padrão. Milton, eu queria, a gente falando agora, acaba falando sobre via aérea difícil. Num ambiente pouco controlado, assim, para o cara que está de plantão, o que você acha que o cara tem que se atentar, além da organização do paciente, mas pensando no doente, o que você acha que ele tem que se atentar para pensar no que esse paciente pode ser difícil, assim, olhando às vezes chegou no plantão, um doente que eventualmente está com pior de padrão respiratório, e o que tem que chamar a atenção desse cara, o que ele pode fazer, se ele tem alguma coisa para ele se antecipar nesse cenário? Então, primeiramente é tentar analisar de uma forma rápida e objetiva os sinais físicos. Pescoço, mobilidade cervical, saúde bucal, conformação crânio-facial, retrognata, prognata, barba espessa, se ele já tem um IMC diferenciado para cima, sabe? Se ele tem um trauma de face, uma condição tumoral, se já chegou previamente avisado que ele é um paciente oncológico que já foi submetido à radioterapia prévia. Tudo isso de uma forma assim bem, como se diz, sucinta, você consegue brevemente avaliar. Isso você consegue avaliar olhando rápido, né? Fazendo uma ou duas perguntas, você já resolve isso tudo. E ao mesmo tempo já posicionando o doente, já colocando os coxins, entendeu? Enquanto o outro pessoal vai preparando os dispositivos na equipe, né? Eu tenho uma dúvida minha, totalmente minha, que é o seguinte, a gente sabe, a gente falou aí da via aérea difícil, né? Anatomicamente difícil, você começou a citar sobre via aérea fisiologicamente difícil, tem sido cada vez mais esse termo é utilizado, que é o paciente crítico, grave, em qualquer ambiente que ele seja, e isso em geral está associado muito à instabilidade hemodinâmica. Eu trabalho, não vou lembrar o nome dele agora, que mostrou que é um trabalho grande, de 129. Quase 50%. Quase 50%. Isso, exato. Durante a instrumentação. Exato. E aí... só que eu acho legal que ele falou em 50%. E aí um outro trabalho fala que... Alguns outros trabalhos, na verdade, mas que o fluido, fazer fluido, nesse contexto de paciente de urgência grave, não se associou à recuperação do colapso cardiovascular. Ou seja, ele precisou usar droga vasoativa. Sim. Só que qual que é o cenário na vida real? Assim, você começar uma nora pro cara, metade você vai precisar da nora. Vamos colocar que metade precisa da nora. Metade vai entrar em colapso e o fluido não resolve muito e metade precisa da nora. Pegando essa literatura como linha. Você não vai preparar a nora, ou, na verdade, essa é a pergunta. Já prepara a nora para todo mundo e deixa ela pronta, porque se ele entrar em colapso é uma coisa de emergência ali, você não tem muito tempo, a gente sabe que ir buscar a nora não está no carrinho, o preparo não é tão simples. Ou, aí é a minha pergunta principal, existe alguma outra forma de fazer isso? Puxa de dose de adrenalina, de efedrina. Além da medicação para manter o paciente sob ventilação mecânica, já tem que estar pronto. Deixar o push dose pronto. Um sedativo hipnótico já tem que estar pronto, montado, já dispensado, preparado pela equipe. A push dose também. Quase que 100% dos pacientes vão precisar de 5, 10 microgramas de adrenalina, porque todas essas medicações, sejam hipnóticos ou não, vão ter algum grau de inotropismo e vasodilatação. Você vai precisar, antes que
antes de fazer o hipnótico, bloqueador neuromuscular, você vai ter que fazer essa push-dose. E você seja faz a push-dose ou infusão contínua. 5 a 10 microgramas de adrenalina. Legal. Então isso vai no seu Já arsenal fica pronto. no seu arsenal de A intubação, você primeira. tem essa. Não é à toa que a vantagem, né, do paciente crítico e não controlado Que ele já é que tá. seu acesso, você dificilmente não vai testar um acesso venoso. Você tem que ter um acesso pérvio e confiável. Sim, com Você certeza. não vai querer instrumentar uma viéria num paciente anasarcado com acesso ao calibre 22, Sim, que não com vai dar certeza. fluxo, que... Com certeza. Olha que massa, de novo, sobre gerenciamento de viéria, né? Mas Não é, intubador, você né? tem que Você ver tem que isso. olhar lá na Com certeza. veia, você tem que olhar de nada todo adianta o checklist. De nada adianta você estar todo preparado, fez exame físico, testou Vídeo dispositivo, laringo, vídeo laringo, tudo tudo. E o pior é que Equipamento. muitas vezes a gente terceiriza e dá errado, né? Você confia naquele enfermeiro e fala, tá viável? Tá. Quando você vai ver, não tá. Tá lá Inclusive, infiltrando, o tem paciente um- não ceda. Você vai ver, tá todo infiltrado. Inclusive tem um Você trabalho tem que ir checar. ver se 2017, se eu não me engano, não tô lembrando os nomes, que mostrou isso, que para centros de média experiência e baixa experiência, checklist verbal para intubação faz diferença em redução para o nível, centros com alta maturidade não fazia diferença. Porque o time já estava treinado, organizado e tal. Mas voltamos àquilo que você falou no começo, né? Talvez não, certamente, se você chega no seu plantão, organize, e aí ó, tem que entubar um paciente. Vamos fazer um checklist aqui? Tá tudo aí, laringo, máscara, o push dose tá aí, a sedação pós tá aí. É outra coisa que eu vejo a turma errar muito. Já analisei inúmeros eventos, eu nem sei quantos, tá, meu time? GD, não sei sua experiência, queria até ouvir. Inúmeros eventos eu já analisei que o cara entubou, sentou para prescrever as coisas e o paciente que se estubou. Sincronia grave. Não, e a antigonia tá ótimo, mas assim se estubou. E aí a via aérea que era fácil, cara. Voltou e o paciente parou, o paciente não conseguiu Virou uma entubar. velha difícil, né? Porque, pô, o paciente arrancou o tubo da garganta num cenário completamente caótico. Aérea. Cara, não, eu juro, não foi assim, 1, 2, 10, foram, desses anos aí de experiência em terapia intensiva, foram mais de, sei lá, 20, 30 eventos que eu vi, porque o cara fez tudo bonitinho, entubou bonitinho, mas não deixou a sedação dele preparada. Aí, ou ele foi prescrever a sedação, ou a enfermeira foi buscar, montar, e não tinha, e acabou evoluindo com um evento grave. E voltando pro push dose, igual você viu esse tipo de evento, eu já vi muitos, assim, números de fazer tudo certinho, pressão 9/6, vai lá sentar para escrever, doutor, o paciente parou. Tipo, 9/6, a próxima puxada já é a sistolia. Isso é outra coisa legal. Às vezes ele tá tão adrenalina, tá tanta adrenalina circulando ali na insuficiência respiratória que na hora que você rebaixa ele, ele relaxa, perde o tônus. E a próxima puxada da pressão já é sem pressão, já é Isso sem é uma outra coisa, voltando pro nosso checklist que Já a é gente tá sem montando. pulso. Caraca, tá ficando lindo isso. Tô ficando empolgado, tá ficando bonito isso. Porque tá indo muito além do passar o tubo, eu tô reforçando isso. Sim. Uma coisa boba, cara, de ambiente, que você falou que ajusta Pra ir de 1 em 1 minuto, a né? inflação. Sim. Fala, Não mantém de manguito 15 de em 15 pressão. minutos o manguito quando durante você vai, exato. uma Às vezes o paciente tá lá de 15 em 15, meia hora. Isso. E aí você começa, puxa a pressão, beleza. Vai. Daqui a pouco você não viu, ficou hipotenso, ninguém puxou de novo. Você sente que você vê que tá bradicardizando, mas a pressão a última Você foi a 10 saiu, minutos. Eu tenho certeza, se houver algum R1 Que é 3 anestesia. semanas que tá me ouvindo aqui, acho que eu já falei umas 50 vezes, dia 1º de março. Até hoje, né? Eu quero que você faça o checklist aqui, observe, se familiarize onde estão as drogas de reanimação aqui. Eu não quero que você veja a droga do arsenal da anestesia hipnótica, porque na hora do resgate, a droga de reanimação que você vai ter que ter em mão. Entendeu? Sim. E é isso. Tem que estar muito organizado, cara. Você muda. Porque Já nós temos etomidado, Ajusta o- PA, imidazolona e fentanil. Exato. Aí ele faz, aí ele vê a pressão 9/6, vai pra prescrever, parou. Outra coisa que a turma negligencia, cara, antes, né, a gente tá falando de ajustar aí o de 1 em 1 minuto e tudo mais, mas o alarme, dentro desse checklist que a gente tá montando, vai lá e vê o alarme, ó. Você não precisa ficar necessariamente perguntando o tempo inteiro pra quem tá lá.
Ajusta lá no monitor, minha frequência cardíaca. Se cair de 60, eu quero saber. Se a saturação cair de 90, eu quero saber, um exemplo. Se a PA cair de 90 de sistólica, de 35 de diastólica, eu quero saber. E aí você está lá posicionado, ok, vai ter uma comunicação efetiva, mas o alarme vai ser o seu grande amigo, e a turma também não faz isso, cara. Não ajusta alarme, não ajusta o tempo de aferição, de pressão, de banquito. E aí, dentro desse cenário, a gente vai perdendo cada vez mais oportunidade de fazer uma via aérea realmente fácil. Porque a via aérea não é a via aérea anatomicamente difícil, ela é fisiologicamente difícil, ela é ambientalmente difícil. A gente até falou isso na live, ela é emocionalmente difícil. Se você se munir de tudo que a gente está conversando aqui, nossa, é um podcast de ouro aqui, na verdade, dentro do O Milton começou a falar uma coisa que eu achei interessante. Aí você está falando do residente, a gente também tem muito residente que acompanha a gente aqui. O cara vai, metade do R1, o cara começa a entubar, poxa, esse paciente difícil, eu entubei tranquilo, o cara vai ficando pouco humilde. E a via aérea é um negócio que não cabe. Quem não tem humildade vai ser o posicionar o doente. Exato, cara. Só posiciona aquele que identifica dificuldade. Exatamente. E aí, exato. E aí é nessa hora que o cara cai, né, Milton? Cai fácil. A gente mesmo, de vez em quando, pula uma etapa. Etapa básica, posicionar, não posicionar, se arrepende totalmente, sem estigma nenhum de dificuldade, sem fator de deslize. Não, posicionamento em procedimento, assim, eu não sou cirurgião, você pode até falar mais. Em procedimento, posicionamento é uma coisa absurdamente importante. E dentro de um cenário de UTI é difícil você se posicionar dependendo do box, né? Você precisa de preparar o ambiente. Com certeza. Tirar a gente lá de dentro, que não é necessário. Eu lembro até do evento, no GD, que eu lembro que um evento até no hospital onde a gente trabalhava junto, de um paciente na enfermaria, falência respiratória, o colega tentando entubar, um ambiente totalmente não controlado, assim, paciente não posicionado. Eu cheguei, o paciente em PCR, me ajuda aqui, faz uma crico aqui. Milton, o paciente obeso, sangue na cavidade oral, doente dificílimo. Eu fui fazer, ainda doente parado, você vai fazer como é que você acha a membrana, procura, dificílimo, cara. Eu lembro que eu entrei, veio aquela lâmina, abri a traqueia do doente, fiz uma traqueostomia no doente. Tão difícil que tava, tão mal posicionado que tava o doente. Inclusive doente em PCR, numa loucura danada. Então, o ambiente é um negócio muito... Tem sempre nos treinamentos, né, de VL cirúrgica, aquele ambiente calmo, todo mundo... Mas eu sinto muito isso para eles. E o momento da crico não é um momento agradável. Não é um momento que a equipe toda já está estressada, um momento que todo mundo já está exaurido, todo mundo já... Eu já pedi crico centenas de vezes, graças a Deus hoje em dia eu só fiz 3 até hoje. Centenas que eu falo, pedi para preparar. Perfeito. Isso não é demérito, eu disse, não é demérito. E as pessoas ficam com esse, não vou chamar o cirurgião porque sei o que, não vou chamar o colega. É até engraçado isso, que o pessoal quer muito aprender a fazer crico. Cara, mas você vai, se Deus quiser, vai fazer muito pouco crico na sua vida, cara, porque é um procedimento de resgate, assim, né? O momento que eu digo não sei qual algoritmo vocês estão mais... A gente trabalha muito o vórtice que a gente até discutiu. Pra mim é o melhor. É muito legal. Ele é visualmente mais fácil. Eu gosto do Montpellier também. Tá. Vamos lá, você fala foi de lá, teve também. dificuldade com a máscara facial. Antes disso, gente, esse paciente, vou instrumentar a via aérea dele, vou chamar ajuda. Chama alguém do andar ali, pede pro colega já vir. Vamos lá, teve dificuldade. Mesmo que você checou tudo, monitorizou, preparou todas as medicações, sentou depois. Teve a dificuldade com a máscara facial. 1, 2, na terceira vez, fulano, ciclano, ajuda aqui, tá difícil. Aí da máscara facial você passou pra laringoscopia. Laringoscopia difícil, não visualizo nada. 3, 4, cômico, difícil, mesmo posicionado. Na terceira laringoscopia o cara também não. Milton, então já vamos passar pelo supragógico. Passou o supragógico. Nesse momento aí, você já está mantendo a saturação dele entre 80 e 91, 92. Só do fato de você entrar na assistência supragógica, gente, por favor, prepara uma pequena cirurgia. Aberta e pronta. Porque na terceira, isso é muito rápido. 2 para 3 tentativas de supraglótico. Muito rápido. Mesmo que você insira, ela dura muito tempo. Ela não tem um selo legal. Vai para a via digestiva, aquilo vai distendendo, vai perdendo complacência. Qualquer pressão acima de 20, 30 centímetros de água, você já não expande nada. Você vai ter, às vezes, o paciente já nasarcado.
Obeso, bom duro, já sarado, né? Milton, uma coisa interessante que as pessoas acham, se não parou, tá tudo bem. Isso. Cara, a hipoxemia por si só é muito deletéria, sabe? Isso é uma crico Muito bom. de uma forma controlada. Você, gente, aí você já sai da máscara e já pega não é isso com a saturação 10, 0, ou às vezes em Exato. Não dá pra entender. A hipoxemia, ela é extremamente... Tanto que a maioria dos trabalhos de dispositivos, vai usar bucha, isso aqui, é pra... Qual que é o objetivo? Primeira tentativa. Você conseguir entubar na primeira tentativa. Porque se você não consegue e começa a agregar a hipoxemia, tô falando pelo menos pra gente, tá? Da terapia intensiva, vamos dizer assim. Mas eu acho que é a mesma ideia. Se você não consegue acessar essa via aérea rápida, ele começa só a agregar A terapia intensiva, eu acho que ela tolera menos tentativas do que na anestesia, porque a gente está lidando com um paciente sem reserva, Zero. né? Você está lidando, é diferente você está lidando com um paciente que chega andando, que está em jejum. Cirurgia letiva, você está lidando com um paciente que já ele foi para UTI por um motivo, por uma sepse, por uma SARA, por uma infecção, tal, uma doença oncológica, e ele está em insuficiência respiratória. Entendeu? Aí por isso eu acho que a terapia intensiva tolera menos tentativas ainda, né, do que no centro cirúrgico. De você tentar 3 vezes em cada um. O paciente acabou, já foi. É isso aí. Acho que a terapia intensiva tolera um pouco menos. Tá escalonando antibiótico, tá com terapia nutricional, tá ajustando balanço, Sim. tá em protocolo de ventilação não invasiva, uma pluralidade de assistência que a via aérea é só mais uma ali, Sim. que você vai destruir tudo isso se você fizer uma via aérea. Perfeito. Já tudo é muito complexo, né? Sim. Quer ver outra situação que eu acho assim, não é incomum não. Lá às vezes no evangélico chega supra, paciente choque cardiogênico, o colega não conseguiu entubar, chega com máscara laríngea. Unidade de remoção no pronto-socorro. E aí? Uma coronária já sofrendo e doente hipoxêmico, né, mano? Está o coronário com extração de 90% de O2 e você com hipoxemia, já soprado. Putz, caótico. Você chegou um doente com máscara laríngea no seu serviço, você recebeu para encaminhá-la, seja lá o que for, ou hemodinâmico, ou que não é supra, ou outra forma. Para você estabelecer uma via aérea definitiva nele, você tem que ter muita segurança. No mínimo, chamar ajuda e já setar a via aérea cirúrgica pronta ali. Perfeito. Porque é uma imprudência brutal você pagar para tirar essa máscara laríngea para fazer uma laringoscopia. Pô, que legal, cara. Que legal isso. É muito legal, né? Isso foi... É pagar para ver. Isso foi sensacional. Então, assim, o paciente chegou já com uma via aérea em máscara laríngea. Alguém já julgou que você não conseguiu. Não conseguiu. Você vai ser... E o que mais tem é isso, né, meu tio? Sim. Não, o cara ele não sabe entubar. Ainda mais que a galera subjuga, vamos dizer assim, um pouco pré-hospitalar. Fala, o cara não conseguiu, o ambiente do cara era descontrolado, vem cá que eu consigo. Mas se ele tolerou uma máscara laríngea na remoção inteira, é porque a máscara está bem colocada. Talvez ele tolera até fazer o CAT, né? Você vai desconstruir um negócio que funciona pra uma coisa que talvez não dê certo, né, Milton? Vou tirar, passar o guia maleável, o buge, sabe, sei lá como você conceitua, o guia maleável, o buge, e vou tentar, aí não consegue, pronto. E aí esse cara, hipoxemia é muito complexo. Ele já tá hipoxêmico, coronária sofrendo, e aí? Já com microregurgitação já por causa dessa... Sem contar que a via aérea, não sei se vocês já perceberam, ela é demacia muito rápido. Você perde a sua referência anatômica muito rápido. 2, 3 tentativas aqui, a valécula epiglote, a corda vocal, já tá tudo uma maçaroca só, tudo é demaciado. Se você laringoscopou ali, principalmente se você comprimiu ali a glote, ali, a epiglote, você perde totalmente a referência. Você tirou a máscara ali, a máscara tá comprimindo ali, você tirou, aquilo pode estar uma maçaroca que você não vai ver nada. Às vezes é melhor você ir pra crico, faz a crico, depois você entuba, faz a crico, faz o CAT, tira ele da urgência e depois você troca por tudo. O Vortex diz isso, dizem objetivos primários e secundários. Não é à toa que ele é uma forma, é um vórtice, ele tem uma aparência funil, de funil, onde a borda dele é verde, convenciona-se a cor do oxigênio. Isso, saturação acima de 90. O objetivo primário é oxigenar o paciente. E o secundário são os em segundo plano, ventilar,
é um tubo adequado, é fixar, otimizar a sedação, manejo hemodinâmico. Se você saiu da zona azul, a zona azul compreende as 3 assistências, a máscara facial, os dispositivos laríngeos, né, o laringoscópio, o tubo, e o supraglótico. Você não conseguiu um, pula para o outro. Não conseguiu o outro, pula para o outro. Você não vai poder voltar em hipótese alguma. Você, migrando, você vai para o fundo do funil. O fundo do funil é a via cirúrgica. Sim. Tá? Lembrando que você pode partir a qualquer momento de um para outro. Não precisa chegar em 3. E o objetivo primário é oxigenar. Sempre oxigenar. Às vezes a pessoa fala conceitualmente em ventilar. É oxigenar, dá O2. Naquele momento crítico, aquele evento crítico. Saiu do evento crítico, aí em segundo plano, seja sutura, sedação, droga vasoativa. Nossa. A gente tem, pra quem quem tá assistindo, na plataforma a gente tem, que até o Milton trouxe no primeiro curso de viária que a gente fez, a gente tem lá um artigo do Vortex, tem um monte de template, um monte de coisa legal. Isso. Tem uns fluxogramas legais lá, Bem legal, é bem visual, né, Milton? Bem visual, e ele valoriza muito o preparo antes do manejo farmacológico. Posicionar, pré-oxigenar, cateter nasal de alto fluxo, sequência atrasada. Legal. É isso daí. E a timeline da tragédia que eu falo. Quando a tem no timeline da livro. tragédia, você soltou assim no começo Core Topics de Anestesia. É um livro bem completo em via aérea para todas as disciplinas. Pô, se tiver, depois compartilha comigo, a gente compartilhar lá na plataforma lá. Ele basicamente é alimentado por tentativa, repetir tentativa sem êxito. Por exemplo, eu tentei laringoscopar 10 vezes. Deu mole, né? Eu tentei entubar 8 vezes, com tubo cada um de um cara. Isso é massa, né? Me dá um 6,5, me dá um 7, o cara vai... Eu tentei entubar, não consegui, fui pra máscara lente, não consegui, eu voltei pra laringoscopia, não consegui, tentei, voltei, voltou para o supraglótico e laringoscopia 4, 5 vezes. Isso daí vai caminhando para uma sequência de edema, sangramento, saturação, entendeu? Que chega na PCR. Milton, pelo que você tá contando aí, o cara que é obsessivo ou pouco humilde, ele tem que passar longe da viagem. É isso, né, cara? Exatamente. Vestir a sandália da humildade mesmo, Exatamente. Senão... Nada funciona sem time. É isso aí. Nada. Independentemente do setor onde a gente trabalha, nada funciona. Milton, uma coisa que a gente acabou não falando tanto, mas também é uma coisa que sempre traz essa pergunta sobre o uso do buge. E o buge como estratégia para intubação, primeira, né, já usar o buge para qualquer intubação. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga essa questão? Então, o buge é um dispositivo para uma laringoscopia difícil. Parte do princípio que o cara é devidamente treinado, ele fez uma laringoscopia adequada, com o paciente devidamente posicionado e com manejo farmacológico adequado. Aí sim o buge é indicado. Você, sem necessidade, instrumentar a via aérea com buge todo doente, não atrasa, não vai mudar em nada, só vai atrasar. Qual o benefício de você instrumentar uma traqueia de todo mundo? Você tem a rastreabilidade desse buge, ele tá lá devidamente condicionado, esterilizado, é aquele buge de uso único, é o buge reciclado. O buge, assim como qualquer dispositivo, ele tem que ser usado quando indicado. Turma, pra quem tava acompanhando a gente ontem no podcast ao vivo, né, viu que a gente teve um probleminha no final, na última pergunta. Melo tinha feito uma pergunta sobre buge, né? Meu tio tinha acabado de responder. E eu ia puxar o encerramento do episódio e a gente teve um probleminha com o som, acabou tendo dificuldade técnica, né? Coisa pequena. Eu acho que só pra engrandecer o trabalho aí da galera. Exato, né, cara? Só porque tem que ter uma emoção, entendeu? Afinal, isso aqui é MD. Tá fluindo bem demais. Exato. Aqui tudo sempre tem uma coisa a mais. E aí, então a gente encerrou o podcast ontem. Tem 1 hora de podcast, esgotou bastante sobre via aérea, Muito bom. Milton, sensacional, né, cara? GD também, legal. Agregaram muito, a gente falou sobre via aérea difícil anatomicamente, fisiologicamente, sobre ambiente, sobre emoções, skills aí pra via aérea. Falamos sobre o buge, falamos sobre sedação, sobre
push, de droga. Muita coisa bacana. Tenho certeza que esse podcast vai trazer muita informação diferente, né, Rafa? Com certeza, cara. Com certeza. E lembrando que amanhã tem mais, né? Amanhã? Não, quinta-feira. Quinta-feira, dia 30/3 de 2023, que se Deus quiser vai ter gente ouvindo esse podcast até em 2024. A gente vai estar com 2 aulas, né, Mel? 2 aulas. Quando entubar, né? A gente vai discutir a indicação de intubação, somente dentro do ambiente da terapia intensiva, do pronto-socorro. Quando que realmente cabe essa via aérea. Como a gente decide? Quando decide, né? E quando e como... quando eu decido por uma via aérea cirúrgica e como a gente procede com essa via aérea cirúrgica. Exatamente. A gente vai trazer um pouco da técnica da cricotireoidectomia e quando que a gente vai decidir caminhar nessa direção. Eu acho que vai ser bem legal. Na verdade, entre várias outras coisas, a gente arrumou um jeito de juntar nós dois. Isso aí. Clínico e cirurgião. Isso aí. Um negócio bem eclético. Bem eclético. Vai ser uma aula bem eclética. Uma coisa que a gente pensou, né, Melo? Bem fugir um pouquinho da caixa assim, habitual de via aérea. Até porque é uma dúvida mesmo, né? Do aluno quando vem aqui, quando entubar e quando eu não consigo entubar, na hora de fazer uma crico cirúrgica, como é que eu lido com isso? E as pessoas elas subestimam um pouco a decisão de entubar, né? Acho que não entendem que se posterga é ruim, mas você também toma a decisão muito antes e não tenta algumas outras coisas, também não é sentido. A gente vai criar lá um funil de tomada de decisão, a gente vai falar sobre via aérea anatomicamente, fisiologicamente, emocionalmente e ambientalmente difícil. Preparo da cena, você vai dar um passo a passo da crico também, né? Isso aí. Na verdade, a gente vai tentar desmistificar um pouco, né? A questão cirúrgica sempre, né, causa um terror muito grande e realmente a crico vem num ambiente de muito, né, na maioria das vezes, muito trágico, de muita tensão. Então a gente vai tentar fazer uma coisa muito mais medular, tá, Gabriel? Uma coisa bem objetiva, porque na hora que a situação acontece, quando você, né, tá envolvido com a situação, acaba sendo um procedimento, né, muito existem muitas emoções na mesa ali e você precisa ser bem medular na hora de tomar a decisão. Quem tiver interesse de participar dessa aula, manda pra gente lá um direct no @MDEnsino, lá no Instagram da MDEnsino, com a palavra quero participar, a aula, enfim, manda um direct pra gente. A gente vai ter o maior prazer em trocar essa ideia, vai ser uma aula ao vivo. Isso aí, a gente deve estar disponibilizando o link, né, Gabriel? Para essa galera que tá, né, que quiser assistir, a gente vai disponibilizar o link aí. A gente quer fazer um negócio dentro de uma plataforma pra gente ter interação, conversa. Legal. Então, manda pra gente o direct que a gente disponibiliza o link. E parece que nessa aula vai ter desconto. Não, mas eu vou deixar a gente conversar lá, porque você fica 2 horas aqui fazendo cálculo de desconto. Galera, um abraço, obrigado aí pela audiência. Eu sei que tá bombando, tá, Gabriel? Eu tô vendo aqui, tá crescendo cada vez mais o crescimento orgânico. Galera, às vezes até de fora aqui do Vitória, né? Pô, legal demais, muito legal. Isso aí, pessoal. Até quinta-feira para quem for lá com a gente. Espero que todos estejam lá. Forte abraço e até a próxima. Obrigado por tudo. Valeu!